Fala, galera Kenko! Olha só, mais um episódio no nosso KenkoCast. Hoje, um dia especial. Estou um pouco sumido aqui dos vídeos, né? A gente teve um simpósio, teve aí um pré-simpósio com bastante entrevistas. E aí a gente vem agora com um preparativo para o fim do ano. Tem bastante novidades que a gente vai estar planejando para o ano de 2026. Então, mantenha-se aí informado com o sininho do alerta aí no seu canal, no nosso canal, melhor dizendo. E hoje eu tô aqui muito feliz porque, além de um convidado espetacular, somos amigos há mais de 20 anos e é sempre bom receber meu parceiro, amigo, Regiano Vedovato. Professor, obrigado pela presença. Obrigado, Takashi. Obrigado. E aí, galera, tudo bem? Tudo certo com vocês? Prazer, cara. Assim, quando você fala mais de 20 anos, você entrega a nossa idade, né? Pior que a gente começa a pensar isso, passa rápido no nosso tempo. Falei, cara, a gente olha pra trás os cabelinhos brancos que não existiam há um tempo atrás. A gente cresceu lá naquela região. Regiano é do sul do Brasil, ali da região, da divisa entre o oeste catarinense e o Rio Grande do Sul. Hoje você mora no Rio Grande do Sul, bem na divisazinha ali, né? Eu costumo falar que eu moro na capital do estado do Rio Grande do Sul. As pessoas confundem com Porto Alegre, né? Mas na verdade é Nonoai. Quem não conhece Nonoai não conhece o Rio Grande, né? Então vamos conhecer. Eu conheço Nonoai, já estive com o Regiano lá. E nós não conhecemos, como eu disse, há mais de 20 anos. Tivemos uma parceria profissional durante um tempo. Nossas carreiras profissionais caminharam bem no princípio, né? Bem no início. Bem no início, aí conjuntas, fomos colegas de trabalho. E aí nossos caminhos profissionais se distanciaram em virtude da tua formação e tudo mais. E depois nós nos reencontramos no mundo do treinamento, da formação, da capacitação. Fala um pouco para mim, Regiano, então, quem é o professor Regiano Vedovato, para o pessoal conhecer um pouco aqui. Eu conheço bem, mas eu quero que os nossos ouvintes, os nossos participantes aqui do canal também possam conhecer você. Sempre a minha história, ela meio que se mistura com a história da Kenko, né? Porque se a gente parar para analisar, eu falo isso até hoje, que muitas coisas que eu aplico nos meus treinamentos, desde a organização, desde formatos, embora a gente tenha aprendido com muitos mentores, mas muita coisa eu carrego ainda, trago lá que eu aprendi há mais de 20 anos atrás com a Kenko, né? Nos treinamentos da Kenko, disciplina. E aí, aquilo que você falou, né? A gente foi para um lado, vocês seguiram aí no projeto de vocês, e aí eu voltei para academia, fui estudar, fui me formar, fui fazer mestrado, e entrei nesse mundo dos treinamentos, e hoje, já há alguns anos, nós estamos juntos, né? Como parceiros aqui na KenkoPato. O professor Regiano é um batalhador, cara, é um cara que veio lá da roça, uma família de 10 irmãos, eu sou o mais novo dos meninos e sempre cheio de sonhos, né? Sempre querendo buscar aí uma vida melhor. E ali na frente, claro, como todo menino da roça tinha o sonho de ser jogador de futebol. E eu brinco, né, que você já deve ter ouvido eu falar isso, eu brinco porque me bate uma frustração, porque eu tinha tudo para ser jogador, né? Eu tinha tênis, tinha meia, tinha tudo, só não tinha talento. Mas o talento é o de menos, né? É o de menos. E aí a vida foi me levando para esse ramo das vendas. Eu fui estudar num colégio interno, com os meus 14 anos de idade. Colégio agrícola, né? Agriculino, como fala. Agriculino, isso. Na época era, então, Escola Agrotécnica Federal de Concórdia, Santa Catarina. E lá eu fui picado por essa abelhinha da venda, porque eu queria muito comprar o quadro de formatura, que na época era muito comum, lembra aquele quadro onde iam todas as fotos, assim, pra gente deixar em cima da bancada? E o quadro de formatura custava muito dinheiro na época. Ele foi meio que na época que teve o lançamento do Plano Real, não sei se você vai lembrar, né? Aí, o RV e tal. Eu lembro que o salário mínimo era 70 e poucos reais, o RV, não lembro. E o quadro custava 90 e pouco. Mais que o salário mínimo. Mais que o salário. Então, imagine hoje, 2 mil reais. 2 mil reais hoje. Então, jovem adolescente. E a minha família ajudava do jeito que dava, mas ela nunca ia conseguir pagar um quadro desse. E aí o que a gente fazia lá na escola, né, no colégio? A gente saía para trabalhar nos finais de semana por diarista, arrancar feijão, tirar milho, cortar grama, fazer alguma coisa para ganhar um dinheirinho.
E também aí logo em seguida surgiu a ideia da gente fazer alguma coisa para vender internamente para os colegas, porque como eram 400 alunos, né? A gente pensou, poxa, tem que ter alguma coisa aqui que a gente possa vender e ganhar dinheiro. E aí nós tivemos a ideia de começar a vender lanches, né? Sanduíches e tal. Nós íamos até a cidade, comprava lá um pote de maionese, um pote de ketchup, algumas salsichas, uns pãezinhos e chegava lá e fazia um cachorro frio mesmo, não era nem quente, era frio mesmo e vendia nos quartos lá pra galera, e a gente começou ali gostar da parte da venda, né? E aí quando eu saí do agrícola, eu já saí com a cabeça feita. Eu quero ser vendedor, eu vou ser vendedor. Eu já tinha alguns colegas que tinham saído 1 ano antes, 2 anos antes, né? E que já estavam na área de vendas, estavam ganhando dinheiro. E eu saí de lá com a cabeça formada e fui ser vendedor. E aí, altos e baixos, né? Bati a cabeça, quebrei, ganhei dinheiro, perdi dinheiro, aprendi. E por muito tempo, e chegando aonde chegamos hoje, graças a Deus, aí com uma carreira já com alguns livros lançados, né? Com uma carreira... Não, vamos falar deles aqui. Vamos falar depois, né? Vamos falar deles aqui do último, inclusive. Mas e eu acho muito interessante da tua história foi essa conversão, né? Você teve um tempo que acontece muito na carreira comercial. Eu tive isso também porque chega um momento para nós que a gente começa a viajar muito, tá muito tempo fora, então é muito difícil você manter na academia uma rotina. Então o EAD me ajudou muito. Eu consegui finalizar, depois fazer algumas especializações base ao EAD. Mas você teve isso, então você foi se especializar, né, para se tornar o professor Regiano hoje, com livros editados, com grandes nomes, né, de treinamento no Brasil, com publicações em conjunto, né? E me conta um pouco dessa tua formação acadêmica, como é que foi isso, inclusive com uma especialização que é onde a gente vai se aprofundar um pouco mais. Vamos falar um pouco sobre neurociência, isso aplicado no marketing, isso aplicado em vendas, né, que foi uma especialização sua. Isso, o EAD também me ajudou bastante, porque é claro que na época eu já tinha uma boa experiência na área comercial, já trabalhava em negociações e vendas há muitos anos, mas me faltava essa parte teórica da academia. E eu sempre tive o sonho de ser professor, ser palestrante e tal. Sempre não, né? Fui desenvolvendo esse sonho com o passar do tempo, porque eu via muito... sempre gostei de treinamentos e palestras, e eu via que essas pessoas como referência, eu gostaria de um dia estar lá no palco fazendo também. E aí, mas eu entendia que eu precisava também, em paralelo ao meu conhecimento prático, que eu já tinha bastante, eu precisava também agregar a parte acadêmica. E foi aí que, então, eu acabei indo, né, mudando o meu rumo. Fui para uns trabalhos mais CLTs na época, para eu poder, em paralelo, não viajar tanto e estudar. O EAD me ajudou. No início, a graduação foi EAD, né, o tecnólogo em comércio exterior. E aí, mas depois, já as especializações, já passei a fazer presencial, porque entendi também que a importância do presencial, né? Hoje se fala muito, eu sou professor de MBA, então hoje tem essa discussão ainda dentro da academia do quanto que o EAD é legal, o quanto que o online ajuda, o quanto que prejudica, né? E a gente percebe que a coisa tem se invertido, né? Os alunos mesmos estão preferindo fazer o presencial por tudo, né? Pelo network, pelo momento, pela experiência, pelo aprendizado ser melhor. Então, hoje tem essa discussão ainda, continua bastante. Eu vejo, e você fez esse caminho, e depois você fez, né? Você fez, então, o comércio exterior, depois você fez não diria uma mudança de rota, mas talvez uma adequação de rota ali, indo para o parte do marketing e do neuromarketing, do neurovendas, que foi uma técnica desenvolvida, e aí você trabalhou isso na pós e também no mestrado, é isso? Na verdade, eu fui a primeiro passo depois aí a primeira especialização ainda eu fiz administração de empresas, né? Que eu fiz ainda EAD. Daí a primeira presencial eu fui para a Fundação Getúlio Vargas. Na época, já pensando em treinamentos, eu queria entender mais de gente, de pessoas. E aí eu fui fazer então gestão estratégica de pessoas, e até foi curioso, porque era uma turma de 50 e poucos alunos e 45 eram psicólogas.
Mulheres psicólogas. Mulheres psicólogas. Nós tínhamos, o restante era o resto, era nosso. Eram os meninos que vinham de outras áreas, tinha um engenheiro perdido lá. Aliás, um dos meninos era psicólogo também, que é um grande palestrante hoje, o Alessandro Sassi lá do Rio Grande do Sul, um cara fantástico, tem um canal no YouTube incrível também, que é o RH Academy. Não sei se você já ouviu falar, muito forte. E aí, então ali nessa parte na Fundação Getúlio Vargas, já foi um divisor de águas, porque a partir daí eu já comecei aos poucos a trabalhar com os treinamentos, entender mais essa gestão de pessoas e tal. E lá na especialização eu conheci, na Fundação Getúlio Vargas, eu conheci um professor meu que estava fazendo a Florida Christian University, que estava fazendo neuromarketing na Florida Christian University, na FCU. E aí, eu conversando com ele, eu percebi que aquilo tinha muito a ver comigo, porque o neuromarketing, aí ele falava que estudava neurovendas, estudava essa parte comercial. Eu disse, cara, isso é o meu mundo. É isso aí que eu preciso pra mim e tal. E aí, pedi pra ele como é que funcionava, o que eu tinha que fazer pra entrar nesse mestrado. Ele me passou todas as orientações, me colocou em contato lá com a FCU. E aí, eu fiz lá os testes que tinha que fazer na época pra poder passar no mestrado, ser aceito no mestrado, né? Sim. Aí fui aceito lá e aí que eu fui pra área do neuro mesmo, que é a parte que eu sou apaixonado, né? E que hoje eu posso falar assim que eu me desenvolvi muito nessa área. Sim. Aí, Regi, pegando esse ponto, né? Porque você teve toda uma experiência de campo, foi vendedor lá de pastinha. Sou até hoje. Nós somos, mas eu digo assim, é aquela história de quem é vendedor e de quem está vendedor. Tem uma grande diferença, né? A gente fala muito sobre isso. Mas essa experiência de campo e depois uma experiência acadêmica que te fez ir para esse mundo da formação, da mentoria, né? Das palestras. Mas antes da gente entrar um pouco no tema neurovendas, eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, principalmente no nosso canal. A gente também tem um canal onde a gente direciona muito toda a parte técnico-científica também, mas que você explicasse um pouco, assim, claro, precisaríamos de uma outra entrevista para falar sobre isso, mas o que é a neurociência? Que ramo que que raiz é a neurociência e como é que isso hoje faz parte do mundo corporativo para gestão de pessoas, para desenvolvimento, para equipes, enfim, e como pode ser aplicado no dia a dia? A neurociência, de uma forma bem didática, né? Na verdade, são pesquisas que a gente tem acesso de neurocientistas que estudam o funcionamento do cérebro, né? O comportamento e o funcionamento do cérebro nos últimos anos. Nos últimos anos não, há muitos anos, né? Mas nos últimos anos ela vem se intensificando e você possivelmente que acompanha aqui tem ouvido falar muito de neurociência, porque a tecnologia nos permite hoje a ter um mapeamento cerebral muito melhor do que nós tínhamos alguns anos atrás. Claro. Então, eu costumo agradecer a tecnologia por isso, porque há poucos anos atrás nós tínhamos uma dificuldade enorme para fazer um teste cerebral, né? Tinha que a pessoa praticamente entrava lá numa ressonância magnética lá, tinha que ficar lá engessadinho. Se ele piscasse, praticamente já não saía o exame, né? Já não conseguia mapear o cérebro. Hoje não, né? Hoje, com as ferramentas que a gente tem, ferramentas oculares, ferramentas eletrocefalograma. Então, a tecnologia ajudou demais esses estudos da neurociência. Então, o funcionamento do cérebro ainda pequenininho, embora pequenininho por tudo aquilo que a gente precisa estudar. O cérebro humano ainda é muita coisa para a gente desvendar, mas assim, a gente já tem acesso a informações extraordinárias de como as pessoas costumam tomar decisões, de como as pessoas, o que estimula certas regiões do cérebro, os controladores de emoções, né, que hoje são fundamentais nos processos de decisões. E aí, quando a gente fala no mundo corporativo, né, que é o business, né, inclusive há uma linha de trabalho chamada neurobusiness, a gente fala justamente a utilização da neurociência, das pesquisas da neurociência para o mundo corporativo e não só para o mundo clínico. Né? Clínico, né? Então, em outras palavras, o que a gente pode entender pegando todos os avanços, né, da ciência, base ao mapeamento do cérebro, do comportamento e dos gatilhos, das ações comportamentais neurológicas cerebrais,
você estudou isso e trouxe isso para o teu mundo, que seria o mundo do marketing, das vendas, de como mapear ou como entender e estudar o comportamento do consumidor, né, ou da pessoa ali na ação de vendas, na ação de compras, que ele pode usar esse mapeamento neurológico, cerebral, e utilizar isso a favor de uma boa gestão, seja ela comercial, seja ela de marketing, ou seja ela de business mesmo, né, em recrutamento, em gestão de pessoas, em informação de equipe. E cabe lembrar que não fui eu que inventei isso, claro. Longe disso, né? Na verdade, isso é um movimento mundial, já que existe há muito tempo. Por quê? Porque cada vez mais, falando especificamente de business, agora não do lado clínico, imagino que na parte clínica não seja diferente, mas nos business o desafio está cada vez maior, né? George Clark, ele traz um estudo há um tempo atrás que eu acho sensacional, que ele fala que nós estamos vivendo um movimento de comoditização de produtos e serviços a nível mundial. O que ele quer falar com isso? Na pesquisa dele, ele mostra que os produtos estão ficando cada vez mais parecidos entre si, por conta da tecnologia, por conta da alta oferta. Então, hoje tem muito mais oferta de produtos e serviços do que a demanda. Claro. Antigamente era o contrário, né? Sim. Antes aí da Revolução Industrial, logo depois e tal, era muito mais demanda do que oferta. Então, as pessoas praticamente não precisavam vender para fazer negócio, porque as pessoas queriam comprar, precisavam comprar, então era diferente. E aí, por conta de todo esse movimento mundial, acaba que os desafios para quem trabalha no mundo dos negócios têm aumentado. Então, hoje não basta você apenas colocar um produto no mercado. Você tem que ter um vasto conhecimento de comportamento do consumidor, justamente para você ter algum resultado. Para você conseguir se destacar de alguma forma no meio dessa seara aí, dessa multidão de produtos que surgem todos os dias. Claro. Todos os dias. É só você pensar assim, você que está nos acompanhando aí, o que ainda falta para ser inventado? Mas sempre surgem coisas novas. Pois é. Surgem coisas novas, talvez novas modas e tal, novas tendências. Mas se você vai olhar por trás dessas tendências, você já vai ver que já tem alguns estímulos de comportamento que já estão sendo trabalhados. E às vezes a gente começa a olhar assim, lançamento, a gente acompanha esses programas, né? Ou essas tendências, aí de repente o cara fala, puxa, como é que alguém nunca pensou nisso antes e é um negócio tão simples, mas que estava ali à frente de todo mundo? Foi aquilo que você falou, muita pesquisa de comportamento, muita pesquisa de... E uma coisa que quando a gente fala... nós falamos aí nos bastidores um pouco de um grande colega, eu preciso convidar ele para estar aqui também conosco, mas a agenda dele é bem complicada lá em São Paulo. Mas a gente falava, numa das nossas reuniões, nós falávamos disso, né? Hoje... você tem no mesmo ambiente de trabalho até 4 gerações diferentes, né? Então você tem uma turma que era 100% analógica, depois você tem uma turma que foi do analógico para o digital, que talvez seja a nossa faixa etária. Depois você tem um intermediário ali que estudou, e tem aqueles jovens que já nasceu, né? Que nasceu já conectado e tudo mais. Então, só que essas 4 gerações, elas estão vivendo, consumindo, trabalhando no mesmo ambiente corporativo. Então, quais são, né, a velocidade, quais são as necessidades, tudo isso tem que ser colocado num mesmo ambiente e tem que ser administrado no mesmo. Então, para nós gestores de negócio, de gente, hoje é um baita desafio. Né? Não, e detalhe, tudo isso entregando o resultado, né? Exatamente. Então... E aquilo que você falou, num mercado super competitivo, onde o resultado é o tempo todo, então é aquela loucura. E aí, aos poucos, Regiano, você foi trazendo essa experiência e colocando ela, porque ainda eu costumo dizer o seguinte, aqui, boa parte desses livros aqui já estão aqui autografados, são livros que eu trouxe da minha biblioteca, né? Nem precisei trazer os meus livros, essa caixa já tem todos. Aqui, alguns eu te confesso que tá lá no escritório de Assunção, você sabe que eu tô num projeto lá, esse aqui tá aqui, aqui autografado por você, janeiro de 2019, por você e pelo Simonato, que são coautores desse livro aqui, que o primeiro foi, não sei se é nessa ordem, mas falando de segredos, eu nem lembro, impacto, né? Mas eu acredito que foi esse aqui, ou esse aqui primeiro, né? O Poder do Óbvio, eu uso bastante isso aqui com o meu pessoal, né? Assim, nos meus treinamentos, nos meus times de vendas que eu atuo, você já conhece minha carreira também há algum tempo. Então, o Poder do Óbvio é uma coisa assim,
bastante interessante esse jogo, né, da velha, que literalmente, né, a gente fazer ali e usar isso, porque às vezes o que parece óbvio para o vendedor não é óbvio para o consumidor. Total. Né? Isso para a vida, né? E em marketing tem muito. O 7 Pilares do Sucesso em Vendas, tá? Esse aqui foi uma coautoria de você com o César Frazão. Na verdade, ali já foi... Nem foi bem uma coautoria, né? Aqui nós já escrevemos juntos. Juntos, né? Esses são coautores, São coautores. Esse aqui já foi seu primeiro livro escrito, então você... Praticamente aqui a gente fez um projeto bem... Porque o César é um grande escritor, tem mais de 20 livros lançados. Sim. E na época ele me propôs um desafio e a gente fez uma parceria bem bacana. Eu escrevia e aí eu mandava, porque ele é aqui de São Paulo, eu sou lá do Sul, eu escrevia e mandava para ele o capítulo pronto. E aí ele olhava, revisava, colocava umas pitadinhas do César Frazão, porque, claro, ele dentro da experiência dele ajustava algumas coisas e me mandava de volta e falava, ó, arquiva que tá pronto. Aí eu fazia, daí ele dizia assim, ó, pode fazer o outro capítulo. Daí eu fazia outro capítulo. Então, claro que aqui tem a chancela do César, né? Claro. Que para mim foi muito importante, me abriu muitas portas. Um amigo querido que eu tenho aí, sempre que eu preciso, eu tô sempre acessando ele. Sim, e eu tava no lançamento desse livro aqui, quando vocês lançaram no treinamento em São Paulo, eu estava lá, né? Isso aqui também eu passo para todos os meus vendedores de aqui. Por quê? Aqui ele tem muito detalhado aquilo que é uma grande diferença, é o autor que viveu. Exatamente, é o dia a dia. É o dia a dia do campo, aquela coisa de você estar ali. A gente fala que o 7 Pilares é um dos livros mais práticos de vendas que tem no mercado. É um playbook, né? Para você andar com ele na pasta e você, antes de entrar numa visita, você olha ali e vê o que você vai aplicar. E o último que você lançou, aí já o vendedor... 100% meu esse. 100% teu, né? O vendedor NR, né? Porque algumas pessoas são reconhecidas como referência no que fazem e outras trabalham a vida toda e morrem no anonimato. É uma boa pergunta para iniciar o livro. Para iniciar o livro. Esse o NR é de neuroreferência, esse é a minha metodologia, neuroreferência, que foi a minha pesquisa do mestrado, né? Então, esse livro, na verdade, ele é o resultado da minha pesquisa do mestrado. É claro que aqui eu conto muitas histórias, né? Muitas coisas que aconteceram durante toda a minha vida e deixo ele numa linguagem bem simples, bem prática, não nada acadêmico, mas também tem uma parte do livro onde eu descrevo a pesquisa, tudo certinho, né? Que foi feito aí do neuroreferência. Isso, que foi feita o seu mestrado lá na Universidade Cristã da Flórida, né? Isso. Na verdade, eu não fiz lá, né? As pessoas confundem muito, porque na verdade a Flórida, a Florida Christian University, ela tem polos no mundo inteiro. Sim, claro. Então eu fiz as aulas presenciais aqui no Brasil, São Paulo e Curitiba, e a Flórida sendo lá, de Orlando. E na época até tem se você me permite, um fato curioso, né? Porque a defesa tinha que ser lá. Essa era a regra, né? E até porque aqui o Ministério da Educação também ele exige para que ele valide o diploma aqui no Brasil, pelo menos tem que ter a questão da defesa lá. E aí, na época, eu fui atrás de alguns amigos, eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, aliás, nunca fui, até hoje. E aí, alguns amigos falaram assim, não, mas de boa, faz tudo o que tem que fazer, aí depois você tira o visto, na hora que tem que ir lá uns meses antes e vai. E aí, o que eu fiz? Eu comprei passagem, paguei hotel em Orlando, fiz tudo o que tinha que fazer. E quando eu fui tirar o visto foi negado. Aí fiz lá em Porto Alegre e me negaram. Aí contratei uma assessoria, vim para São Paulo, aprovaram o visto no dia. Fui para casa feliz da vida, liguei lá para Flórida. Pode confirmar aí a data, tô aí, tá tudo certo, vai dar certo, não sei o que. Já tava com passagem, inclusive aérea na mão. Quando eu chego em casa, porque eles ficam com o passaporte, né? Sim. Ali no visto para carimbar. Quando eu chego em casa, uma semana depois chega o passaporte com o visto negado. Barbaridade. E como é que você fez Então, eu tinha duas opções, né? A primeira era esperar mais um tempo para eu resolver todas essas questões e ir para lá. Ou fazer à distância, né? Online. E aí, na época, o professor Sérgio, um cara extraordinário, que é o coordenador geral lá da Flórida, me ligou um dia, especialmente falando, Jean, a gente tá com o teu trabalho aqui na mão, e sendo bem sincero, eu acho que é um pecado você esperar mais 1 ano, 2 para vir aqui defender. Eu acho que a gente tem que marcar isso, você defende, e aí a gente, né, faz online, tudo certo, e aí a gente continua e vai trabalhar essa metodologia nas empresas. E foi o que a gente fez. No horário marcado, na data marcada, estavam todos presenciais lá, todos
todos os meus colegas e eu entrei online. Na hora marcada. E todos os professores na banca lá me assistiram a defesa. Aí eu fiz a defesa online. Eu me lembro como se fosse hoje no meu escritório, em pé, armei todo lá as câmeras. E aí, nossa, uma loucura. Foram os 5 minutos mais longos da minha vida, né? Porque é o tempo que eles pedem pra falarem entre eles lá, pra ver se vai. E aí, graças a Deus, fui muito bem avaliado, consegui passar e tudo certo. E esse método que você aplica... E aí eu consegui reconhecer aqui no Brasil. Que ótimo. Consegui, já tá tudo registrado no Ministério eu tenho o diploma brasileiro também, tenho o diploma da Flórida. Então, tudo certinho. Aí, isso é para deixar claro, né? Porque eu ouço muitas vezes as pessoas falarem, não, porque o Regiano estudou nos Estados Unidos. E eu sempre falo, não, eu não estudei nos Estados Unidos. Estudei por uma universidade dos Estados Unidos. Claro. Isso, para mim, não diminui nada o que eu aprendi na Flórida com eles. Não aprendi nada, tudo aquilo que eu desenvolvi. Mas é para deixar claro, né? Porque às vezes podem confundindo as coisas. E também você trouxe o professor o Anthony para fazer... O Dr. Anthony, que é o reitor da Florida Christian University, ele esteve comigo, ele esteve em Chapecó, né? Um evento meu, e inclusive uma formação, e um amigo pessoal meu também. A gente desenvolveu uma amizade incrível. Somos parceiros no SOR, né? Até hoje, o SOR Global Institute, que é o instituto dele lá. A gente é parceiro de negócio. Então, a gente tem uma parceria muito próxima à Flórida. Embora eu nunca tenha ido presencialmente lá, e ele me cobra muito isso, inclusive. O doutor Anthony, ele diz, tem que fazer o doutorado, Richard, tem que fazer o doutorado, que daí tu vem pra cá. Você vem pra cá. Legal. Quem sabe? Você vai ter a oportunidade para isso, sempre acontece. Ainda mais você que está sempre buscando esses conhecimentos e esse aperfeiçoamento. Então, Regiano, falando um pouquinho, você também teve uma passagem bastante interessante dentro do nosso segmento, que é onde eu transito há mais de 25 anos, né? Que são os campos eletromagnéticos, né? E a gente vinha agora a caminho daqui falando um pouco sobre isso, a aplicação disso a nível visual, a nível neurológico, a nível de neuroplasticidade. Essa experiência que você teve lá no início da tua carreira, né? Eu digo início, colocando como do período que eu te conheci, você já tinha, claro, uma carreira anterior a isso, mas o quanto isso também te ajudou, o quanto isso também no seu dia a dia da neurovenda, do neuromarketing, né, da neuroreference, né, que é a técnica defendida por você, quanto isso te trouxe também de informação que você coletou lá atrás, porque você trabalhou no campo vendo o resultado de pessoas que utilizavam o PENF, que utilizava a eletroestimulação, a eletromagnetistimulação, e isso você consegue, imagino, que fazer também, não como você disse, aplicando a neurociência na parte clínica, mas entender o funcionamento clínico disso na parte comportamental. Total. A base que a gente levou, né, como eu te falei, não só dos treinamentos da Kenko, mas também essa parte de estimulação eletromagnética, de campos eletromagnéticos, de energia. Então, na verdade, a Kenko Pato foi que abriu minha mente para essa questão de entender a parte energética do corpo, né? Que se a gente for estudar hoje os campos, os estímulos cerebrais, os campos eletromagnéticos, os caminhos neurais e assim por diante, cara, é uma base que a gente traz, né? Desde a época da Kenko lá, através dos estudos que se apresentavam, dos treinamentos, e isso fez com que a minha mente já entrou para esse caminho muito aberto, sabendo que sim, que existe um mundo muito além daquilo que a gente enxerga, né? Existe um mundo muito forte que é responsável aí, não só pelo lado patológico, né? Mas também pelo lado comportamental das pessoas. E aí, claro, depois que você vai estudar aí as pesquisas, você vê que muitas coisas que hoje a neurociência comprova eram coisas que a gente falava e nem sabia o certo. Falávamos muito mais, assim, por experiência, né? Do dia a dia e tal. E que a neurociência hoje comprova. E outras coisas, a neurociência com os estudos vão avançando, ela vai meio que derrubando o tabu, né? Vou usar dois exemplos aqui bem específicos, tá? O primeiro, por exemplo, com certeza você já deve ter ouvido falar da sua avó antigamente, seus pais, que dizia assim, se você tá com raiva, conte até 10, né? Por que eles falavam isso? Não sei. Porque era uma
uma tradição, sei lá, algo que eles aprenderam com os pais deles, os avós deles. Hoje a neurociência comprova, né, através das glândulas das amígdalas, que são reguladoras de emoções, que elas demoram de 7 a 14 segundos para liberar o estímulo que ela recebe, que normalmente são aqueles os estímulos que ela recebe neurais, né? Onde nós chamamos que é o travamento da amígdala, ou seja, ela demora esse tempo justamente para ela liberar esses estímulos para a parte do neocórtex, para ele racionalizar a emoção. Então, quando você simplesmente, às vezes, quando você fica cego de raiva, que o pessoal fala, é porque as amígdalas ainda não trabalharam, ela ainda não abriu ainda as amígdalas para racionalizar essa emoção. E aí você diz assim, pô, mas a minha avó já falava, né, que tinha que contar até 10, e agora a neurociência vem e fala que realmente faz todo sentido isso, tá? E aí, você tem o outro lado, que a gente também cresceu ouvindo muito falar, muito pela PNL, né? Eu acho que ajudou muito didaticamente por muitos anos isso. Alguém aprendeu há muitos anos atrás isso e começou a passar e as pessoas compraram isso como verdadeiro. Que é a questão dos hemisfério direito e esquerdo, né? Do cérebro. Então, as pessoas... Alguém comprou essa ideia, alguém usou essa forma didática de ensinar lá atrás, há 30 anos atrás. Olha, o cérebro é dividido entre direito e esquerdo, a parte racional é mais desse lado, a parte emocional é mais desse lado e tal. Mas, na verdade, essa pessoa que inventou, eu não vou lembrar o nome dela, mas foi uma pessoa que realmente inventou didaticamente isso, era para tentar explicar o quão complexo era o cérebro. Então, ele usou uma forma didática de... Até porque foi a forma que ele encontrou ali naquele momento conhecimento que tinha. E aquilo foi se multiplicando, e até hoje muita gente ainda acredita que o cérebro é dividido entre hemisfério direito e esquerdo. Sim. Isso já faz muito tempo que a neurociência botou em terra, porque a gente sabe que existem várias coisas que acontecem ao mesmo tempo nos dois hemisférios, né? Rendi, uma outra pergunta que eu quero te fazer, professor, é o seguinte, aqui, olhando e dando uma dica aqui para o nosso público, principalmente que nos acompanha, aquele vendedor, né, aquele profissional da área comercial, o que ele pode utilizar, como a neurociência pode ajudar ele para que ele saia desse limbo do vendedor comum, para que ele se torne um vendedor de alta performance, que é um pouco da resposta da pergunta que você faz aqui, né? Exato. O que faz com que a pessoa possa... Então, como a neurociência, né, pode ajudar esse profissional? O que ele precisa buscar? Onde que ele tem que focar conhecimento, estudo, para ele poder aprimorar a sua performance? Olha, são 2 pontos que eu trabalho muito forte, meu foco, tá? Inclusive, meu foco, o primeiro é a questão de foco, tá? Nós estamos vivendo um dos grandes problemas mundiais de falta de foco. E a falta de foco, ela está ligada diretamente na performance. Então, isso não é culpa propriamente dos vendedores em si. Tudo que está sendo fabricado ao nosso redor hoje está sendo produzido com um único objetivo, que é estimular a atenção alternada. Por quê? Porque os pesquisadores têm o lado, vamos dizer assim, poético da coisa, mas tem o lado do business. E o que o lado do business identificou? Que as recompensas imediatas, que é a atenção alternada, ela dá muito mais dinheiro do que a atenção continuada, certo? De longo prazo. De longo prazo. Só que nós temos um problema aí. Nós temos um problema que isso interfere diretamente no foco. Então, você pode olhar hoje as redes sociais, tudo que a gente convive no dia a dia, é tudo feito para você, sabe, a lei do menor esforço, você ter aquele prazer rápido. Tanto é verdade que assim, né? Você passa ali as coisas, hoje você não tem algo realmente que te chame a atenção, você nem dá bola, você não consegue mais assistir um vídeo de 5, 10 minutos, não consegue ler mais um livro, porque tudo está sendo feito justamente para isso, para você entrar ali, ficar ali, consumir aquilo, jogos, não sei o que, games, sempre dando aquelas injeções de dopamina e noradrenalina para você sentir motivado ali, sentir prazer, e daí, né, imediatamente ali, em questão de 5, 10 minutos já, você buscar novo prazer novamente. Esse é um problema. Por quê? Porque daí nós estamos afetando nosso foco. E o nosso foco está diretamente ligado na nossa performance, tá? Não é só você que trabalha com vendas, você no dia a dia, na tua família, né? Se você trabalha com outra coisa, você deve já estar passando por isso. E aí nós temos um detalhe, né? Que nós falamos um pouquinho antes de vir, que é a neuroplasticidade. Então, se eu preciso trabalhar foco hoje, eu preciso mexer na neuroplasticidade.
certo? E aí nós entramos um pouquinho mais a fundo. Para você desenvolver neuroplasticidade, 3 coisas precisam estar acontecendo ao mesmo tempo no cérebro. Primeiro, você tem que trazer para o nível de consciência que você precisa melhorar teu foco. Então, primeiro, é você ter clareza, o teu cérebro precisa ter clareza, nível de consciência. Segundo, você tem que produzir noradrenalina naquele momento. E terceiro, você tem que trabalhar a atenção continuada, intervalos de 90 minutos. E essas 3 coisas, elas precisam acontecer juntas. E aí, simultâneo. Aí eu vou puxar o assado para vocês, da Kenko. Mesmo você fazendo essas 3 coisas simultâneas, o cérebro vai entender, opa, vou criar uma nova neuroplasticidade aqui, vou melhorar meu foco e tal. Mas nada disso acontece se você não dormir bem. Porque ele só vai consolidar isso aí, essa neuroplasticidade durante o sono. Ele só vai fazer a e aí entra fixação. Exatamente. Legal? Então, assim, esse é um problema seríssimo. Problema de foco. Então, se o teu filho hoje tá, né, e a gente fala muito dos filhos, mas nós mesmos já estamos meio que perdidos nessa loucura que é a internet, redes sociais e tal, a rotina do dia a dia, a correria do dia a dia, e nós estamos sempre buscando focos alternados a todo momento. Então, eu não consigo mais dar atenção para outra caixa porque eu tô olhando o celular, eu tô olhando aqui, eu tô olhando lá, tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo, acreditando que eu sou multitarefa. E os neurocientistas são claros, não existe ninguém multitarefa. Ninguém é multitarefa. Quando você tenta fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, você está dividindo o seu foco em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, quer dizer que você está dividindo a sua performance, o teu potencial, o seu eixo de força em 3, 4 coisas. Então, inegavelmente, você vai perder energia e perder performance. Performance nisso. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu bato muito, e você já deve estar cansado de me ouvir, é a questão dos perfis. Porque até tem um neurocientista brasileiro que eu gosto muito, que é o Pedro Calabres. Uns chamam de Pedro Calabres, né? Não sei como é que você gosta de chamar. Mas ele fala algo bem legal assim. Ele fala o seguinte, olha, dentro desse mundo maluco que são as emoções do ser humano, porque as emoções é uma gangorra, né? É uma loucura, né? Uma montanha-russa. Dentro dessa loucura aí, instável, de instabilidade, se existe algo mais estável que nós podemos pegar, são os perfis. Sim. O que são os perfis? São a maneira como você costuma tomar decisão, costuma se comportar, costuma se comunicar. Então tem coisas que te irritam, mas não me irrita. Sim. Tem coisas que você costuma, que deixa você motivado, mas me desmotiva, porque eu sou de outro perfil do que você. Então, todos nós, quando a gente vem para esse mundo, quando a gente nasce, a gente traz uma carga genética muito forte, mas aí a gente vem para um ambiente que nós chamamos na neurociência de ambiente memético, que é onde você começa, então, interagir com o ambiente e criar, vamos dizer assim, você passa a ser fruto também desse ambiente. E a soma dessas 2 coisas forma o teu perfil. Teu perfil. Então, uma coisa que eu queria pegar nesse ponto é... Dentro, nós somos pais, né? Então a gente começa a entender como é o comportamento dos nossos filhos e você já começa... Por exemplo, eu tenho 2 filhas, eu sei exatamente como é o perfil e o comportamento dele, né? Porém, profissionalmente, o que você está falando, professor, é que a gente não tem esse espelhamento para entender o nosso comportamento, porque eu acho que entendo assim, para mim entender o comportamento do meu círculo, do meu time, tudo mais, primeiro eu preciso entender o meu comportamento, né? Só posso dar aos outros aquilo que eu tenho, né? É quase que... Autoconhecimento é libertador, né? Autoconhecimento. E aí, você falando isso, vim na minha cabeça 2 situações. SOAR, né? O SOAR, é SOAR ou com A? É com A. É com A. Pronuncia SOAR. SOAR, né? Então, o SOAR, que eu fiz o teste, inclusive com ele e com o professor lá, com o Anthony. E também agora eu passei uma experiência muito interessante agora no mês passado, lá em Assunção, que nós realizamos o primeiro Silver Training em outra língua da nossa gestão, né, da Photon Training, e fazer o egograma. O egograma é muito bom. Né? Então eu tive que traduzir todo ele para o espanhol. Foi muito trabalhoso nesse aspecto, porque tem muitas perguntas ali que são pegadinhas, né? E fazer com que as pessoas entendessem numa outra cultura e numa outra língua foi um trabalho gigante. Lembra que eu te falei que eu estava me dedicando muito? Mas é isso, a gente começa a entender e o primeiro passo é fazer com que esses vendedores, que esses profissionais, eles primeiro entendam o seu comportamento, né? O seu perfil,
né? Para que depois, a partir dali, você identificando isso, você também começa a identificar, poxa, esse é o perfil da minha esposa, então eu tenho que ir um pouquinho mais com o pé menos no acelerador aqui, porque senão vai dar ruído, vai dar conflito. Você consegue imaginar quantos casamentos seriam salvos se as pessoas soubessem isso? E aí vem, levando isso para o mundo dos business, né? As pessoas muitas vezes falam assim, até eu já ouvi pessoas falando, professor, isso aí você está rotulando as pessoas e não existe como rotular. Mas olha só que doido como isso está ligado às pesquisas da neurociência. Você sabia que existe um estudo que fala que o cérebro reptiliano demora frações de segundos para decidir se ele vai ou não confiar em você? Fração de segundos. Então, olha só, a tua primeira abordagem, seja ela por telefone, WhatsApp, presencialmente e tal, frações de segundos, o cérebro do comprador já te escaneou de cima a baixo e ele já sabe se vai confiar em você ou não. E se ele confiar, há uma grande possibilidade de fazer negócio, se ele não confiar. E por que eu dou esse exemplo? Porque isso está ligado ao perfil. Claro. Porque se você é uma pessoa extrovertida, por exemplo, e o extrovertido tem essa, né? Ele é brincalhão, ele chega, ele conversa, ele fala disso, ele fala daquilo. O extrovertido é muito comunicativo e tal, mas ele vai falar com um analítico, por exemplo. Ou com outro, né, perfil. E que o outro perfil não gosta muito desse auê, desse uba-uba. É um cara mais a dele, mais tranquilo e tal. Essa primeira abordagem pode irritar o cara. Se você não entende isso e você só acredita que todo mundo tem que ser que nem você. E aí você vai lá e irrita outro cara na primeira abordagem. E aí, como é que faz para fazer negócio? Como é que faz para essa pessoa confiar em você? Você consegue reverter essa situação? Consegue, mas você vai gastar muito mais tempo, mais energia. Sim. E talvez até mais dinheiro, porque vai ter que quantas vezes conversar com essa pessoa para conseguir tentar reverter uma situação que você poderia ter evitado lá, criando conexão já na primeira abordagem, por você conhecer o perfil. E você pode trazer isso tudo, você falando, por exemplo, eu tô pensando aqui, você pode trazer isso para todo o ambiente, né? Por exemplo, eu sou um advogado, né? Dependendo da maneira que eu faço a apresentação de um caso, eu vou impactar num primeiro momento o juiz, o promotor e até o jurado. Lá nos Estados Unidos tem um advogado lá que é ligado à Flórida, Chris Universe, que ele usa o SOR, ele pede pro juiz para aplicar o SOR, que é o teste de perfis, pros jurados, quando ele tem júri. Porque ele tendo o SOR na mão dos jurados, ele sabe como comunicar com cada um na hora do júri. Olha que doido isso. Não, a palavra é entender esse perfil para poder fazer a melhor comunicação. Na verdade, é você adaptar. É aquilo que você falou, não é fazer um pré-julgamento. Não é rotular. Não é rotular. É essa uma palavra. Tendência. Isso não quer dizer que, por exemplo, se você é extrovertido, como essência, não quer dizer que você vai ser extrovertido a vida toda. Sim, vai claro. ter dia que você vai estar mais analítico, vai estar mais analisando as coisas, vai ter dia que você vai precisar ser mais dominante, vai impor a tua vontade. Agora, é uma tendência de comportamento. Por quê? Porque você tem essa essência. Então é meio que natural que quando você tá bem, você tá no teu dia normal, você é um cara extrovertido. Perfeito. Certo? Agora, se você não está naquele momento, mas você sabe disso, você sabe lidar também. Se você não tá... Hoje eu tô com o Takashi aqui, o Takashi tá mais analítico. Ele tá querendo, debruçar mais nos detalhes, ele tá querendo estudar mais os números, ele tá querendo saber meio a questão do planejamento e tal. Pô, se eu sei desse perfil, eu também vou respeitar e vou tratar você como você está naquele dia. E a se adaptar a isso. Acho que essa talvez seja a chave, porque se eu entendo, se eu estudo, se eu compreendo esse perfil, eu posso adaptar ele a esse momento. Que é nós que somos casados, uma escola melhor que a esposa da gente, porque tem esses períodos, né, principalmente hormonal da mulher que faz essa mudança comportamental dela, porque é uma coisa fisiológica, né? Vou dar um exemplo. Claro, por favor. Eu uso sempre o exemplo do bolo. Imagine só, vamos fazer um bolo em casa. Aí a esposa vai fazer o bolo, ou você. O dominante vai fazer um bolo. O dominante, ele começa a fazer o bolo. Ele começa, e daí ele vai lá e joga uma coisa, e de repente ele começou a fazer o bolo, já quebrou os ovos e tal. Ele olha, ixi, não tem farinha. Ixi, não tem fermento. Por quê? Porque o dominante é assim, ele não planeja, ele vai fazendo, tá? Beleza, então é o dominante, ele tem que resolver depois, às vezes ele corre lá para buscar no mercado, no vizinho, assim por diante. O extrovertido vai fazer o bolo.
tô a fim de fazer um bolo hoje, o que você acha, não sei o que, bacana, comi um bolo extraordinário lá, não sei o que, ele te convence a fazer o bolo, e aí ele chega e diz assim, tá vendo, comprei todas as coisas pra fazer o bolo. Então, coloca na tua mão e você faz o bolo pra ele. Esse é extrovertido, porque ele é um entusiasta. Ele quer o bolo, ele sabe, ele comeu o bolo em outro lugar e tal, mas ele não vai executar. Ele convence alguém a fazer, certo? Aí vai o analítico fazer o bolo. O analítico, ele começa. Bom, antes de fazer o bolo, ele começa, aqui tá tantas gramas de fermento, aqui tá tantas... A farinha tá aqui, tá pesadinha, aqui tá não sei o que. Ele junta todos os ingredientes em cima da mesa, ele diz, bom, agora eu vou começar a fazer o bolo. Ele, a receita diz que primeiro tem que colocar o quebra-os, depois tem que não sei o que. Ou seja, ele segue todos os processos, passo a passo. E o paciente vai fazer o bolo. Ele diz, tô com vontade de comer um bolo. Mas sei lá, tô meio com preguiça. Acho que amanhã eu faço. Ou seja, é o procrastinador. O procrastinador joga pra frente. Então aqui é o resumo de cada perfil dentro de casa. Cada um age de uma forma, cada um tem uma tendência de ter um comportamento. Você tá falando isso, eu tô rindo. Tô lembrando que minhas filhas foram fazer comida ontem pra nós. Hoje é o dia, as duas, e elas têm perfil bem diferente. Mas o que você tá falando parece que eu tô vendo minhas filhas. Elas foram fazer uma lasanha em casa ontem, e aí foi justamente isso. Aí no meio da lasanha faltou o queijo. Papai, vai no mercadinho buscar o queijo. E aí eu vou correndo pra comprar. E aí a outra, tipo assim, quis fazer, vamos fazer, pôs na mão da mais velha. Então é bem isso mesmo, né? Na casa acontece muito isso, né? Minha esposa é dominante, né? E ela é proativa, sempre fazendo e tal. Ela chega pra gente assim, pra mim e pro Davi e fala: e aí, meus homens, vocês querem comer tal coisa? Tô pensando em fazer tal coisa. Nós queremos, legal, então bacana, já vou fazer pra vocês. Aí ela vai lá e começa. Mas daí ela já chega lá e fala assim: esqueci que não tem tal coisa. Às vezes ela oferece pra fazer ovos e ela vai ver que não tem ovos na hora que ela já tá fazendo lá as coisas. Entende? Então é muito isso, acontece na prática. Então é bem interessante. E aí, nesse último livro teu, você se aprofunda muito nessa Só lembrar, né, galera, que tá acompanhando, a gente fala muito do SOAR aqui, porque é nosso parceiro, é uma metodologia que eu me identifico, que eu gosto demais. Mas existem outras ferramentas muito boas aí no mercado. O próprio DISC, né? O DISC é famosíssimo, né? Muitas empresas utilizam. Tem outras ferramentas legais que você pode utilizar. O fato é você entender o conceito, a ideia, e que tudo sim tem a ver com isso que a gente está falando aí. Maravilha, gente. Olha, eu confesso que esse aqui eu não li ainda, Regiano. Ainda, né? Ainda. Como eu te falei, eu tô consumindo muita coisa em espanhol, eu tô fazendo todo o material lá, mas aqui, pessoal, eu vou deixar também na descrição desse vídeo, eu vou deixar os contatos das redes sociais do professor, eu vou deixar onde ter acesso a esses livros. Por favor, pode adiantar para o pessoal aí também quais são suas redes sociais, aonde o pessoal pode ter acesso, né, desde esses livros e os que eu já li, esse em especial, né, os 7 pilares de sucesso em vendas. Eu acho que é muito legal para você trabalhar. Eu trabalhei algumas equipes de vendas, já nisso aqui, nós pegávamos por reunião um capítulo e debruçávamos, fazia o vendedor, a equipe, ler aquele primeiro capítulo, e aí a gente trazia aquilo para a prática na semana. E depois a gente foi fazendo isso, eu apliquei isso algumas vezes, funcionou muito bem, porque você leva isso de forma gradativa, né? É uma característica nossa do pessoal de venda comercial de não gostar muito de tarefa de casa, esse tipo de coisa, então a gente foi dando em doses homeopáticas e foi muito bacana. Então, fala para nós aí, professor, onde que o pessoal te encontra e onde pode encontrar seus livros? Então, tem alguns desses livros aqui que você encontra nas redes sociais, nas livrarias do Brasil. Só o Vendedor NR que você só compra comigo, que foi um lançamento independente. Para me achar nas redes sociais é fácil, é só colocar Regiano Vedovato com J, que só existe eu, né? Então vai puxar todos os o YouTube, canal, Instagram, todos, para você acompanhar nosso trabalho. E aí é só mandar uma mensagem, tanto no Instagram quanto qualquer lugar aí que você encontrar nas redes sociais. Você pode mandar mensagem que a gente encaminha o livro para você. Maravilha. E vocês também, para você que é empresário, que tem seu time de vendas, que tem tua equipe, que precisa de uma mentoria, o Regiano é nosso parceiro, né? Meu parceiro dos nossos negócios. Já esteve comigo em Belém, com o time de vendas de Belém, já esteve comigo no Nordeste, Caruaru, já fizemos várias regiões aqui em São Paulo, nem se fala, já estivemos várias vezes aí, há anos que nós temos essa parceria. E aí agora eu com esse projeto Latam,
né? Ojalá, como diz em espanhol, nós estejamos juntos aí muito em breve. Deus quiser. Em outros países também, no espanhol. Estudando espanhol. É isso aí, então é bom porque a gente falava isso um pouco, né? Infelizmente o Brasil é essa ilha dentro da América Latina que fala português, a única ilha que fala, eu falo ilha no sentido que estamos ilhado ali, né? No idioma, e os demais países todos falam o espanhol. Mas enfim, você que é empresário e tem seu time de vendas, também faça contato com o Regiano, muito acessível, para vocês fazerem um bate-papo, para você colocar a sua situação e de repente ele criar algum tipo de estratégia e com o seu conhecimento e aplicar isso, né? Até mesmo o pessoal que está à distância, você consegue fazer isso também. Hoje eu tenho feito muitas mentorias online, né? Muitos professores, muitos profissionais, empresários, inclusive, e é a forma que a gente encontra, né? Viajando para um lado para o outro, e muitas vezes também os próprios empresários com problemas de agenda e tal. E a gente hoje com a internet a gente consegue. Legal. E então, professor, nós estamos indo para... Nós temos 2 quadros. Agora o quadro de agora a gente chama Minuto Saúde, mas nesse caso é um case. Vamos falar do Minuto Empreender, do Minuto Mudança Comportamental, né? Eu queria que você passasse para o nosso pessoal aqui do canal algum case que, aplicando a sua técnica aí no mundo de vendas, que te chamou a atenção, que foi alguma forma inusitada, ou foi bacana, ou foi emocionante, que você pudesse compartilhar, claro, sem, se necessário, expor ninguém, mas que pudesse compartilhar aí algum dos seus alunos, ou alguém que tenha participado. Eu lembro sempre, eu uso como case, temos vários, né? Mas esse é um case que marcou muito, de uma mentorada minha, uma aluna, que ela vendia e vende até hoje fogões. Fogões, sabe aqueles fogões? Lá no sul é muito comum, aqui talvez não tenha muito, fogões a lenha. Então, só que não são aqueles fogões mais simples, fogões mais... Sim, aqueles esmaltados, que esquentam água. Fogões de 10, 15 mil reais, né? Sim. E aí ela atendia uma cooperativa de Goiás. E olha só, Goiás já é lá na parte do Brasil onde não tem muito inverno, mas mesmo assim ela atendia lá e eles vendem para o Brasil inteiro esses fogões. E ela tentava vender para essa cooperativa já há 1 ano e meio. E ela não conseguia, ela falava com os compradores, ela nunca tinha conseguido entrar. Era uma rede de lojas nessa cooperativa, lá na região de Goiás, ela nunca conseguiu entrar. E na nossa mentoria, aí, num dos nossos exercícios, ela trouxe esse desejo dela conseguir entrar lá nessa cooperativa. E aí a gente começou, então, tentar entender quais eram os perfis dos compradores. E aí ela trouxe pra gente, através de algumas conversas, que o principal comprador que ela sempre conversava, ele tinha um perfil mais extrovertido. E aí a gente, então, definiu uma estratégia de abordagem em cima do perfil extrovertido, de fato. A gente deixou de lado questão de preço, a gente deixou de lado a parte mais técnica do produto, de materiais, assim por diante, e a gente foi mais na parte de reconhecimento, sabe? Na parte de edificação, na parte de quanto que a rede ia ser reconhecida na região por ter um produto de alta qualidade, o quanto que ele, dentro da cooperativa, ia ser reconhecido por ter um produto diferenciado, né, na cooperativa, onde os associados iam poder escolher aquilo. E nós criamos lá um pitch, literalmente, né, uma apresentação, um pitch de vendas baseado muito nisso, baseado no que o extrovertido valoriza. E olha só, por telefone, tá? Essa era o canal de vendas dela, sempre foi por telefone. E ela foi, então, para negociação e ela conseguiu entrar nessa cooperativa. E no primeiro pedido, ela fez mais de 100 mil reais de venda. Olha que para esse comprador. Utilizando exatamente o passo a passo. O passo a passo. É claro que não é simplesmente você ir lá e jogar palavras ao vento. Não, sim. Existe uma estratégia, né? A gente montou um pitch de vendas, literalmente do ponto A ao ponto B. Até hoje no Shurenkai nós vamos falar um pouquinho sobre o pitch de vendas e tal, mas assim, ó, a ideia é o quê? É você justamente estruturar uma apresentação direcionada para o perfil do comprador. Estudar quem está do outro lado e pegar todo o conteúdo e utilizando a estratégia, utilizando o método, aplicar ele. Maravilha. Inclusive, eu tenho o depoimento dessa aluna gravada nas minhas redes sociais, depois você pode passar por lá e olhar. Naquele mês, ela ultrapassou em 181% a meta dela. Que bacana. Que maravilha. Não só por conta dessa venda, né? Mas
conta de outros também. Resultado. E tem também agora, pra gente ir, nós temos compromisso hoje ainda, mas aguardem depois. Sim, isso. Vai estar com vocês aí todas essas informações, podem deixar aqui, as redes sociais também vai estar na descrição aqui para vocês seguirem o professor. E para finalizar, nós temos o quadro que é Dica do Especialista. Eu quero que você deixe uma dica para os nossos seguidores aqui do canal. Qual é a dica do professor Regiano Vedovato? A minha dica é em relação a foco. Trabalhe a atenção continuada. Nós estamos vivendo já problemas seríssimos e que estão se transformando em problemas patológicos. E o futuro tende a ser muito mais desafiador ainda, por tudo que está se desenhando. Então, se você tiver a oportunidade, esse é o momento. Pare, reflita e passe a criar estratégia dentro do teu dia para você desenvolver a atenção continuada e não só a atenção alternada. Porque ali na frente você vai agradecer. Maravilha, professor. Amigo, parceiro de viagem, de negócio. Obrigado. Encaixamos aqui, ele está num compromisso aqui na cidade e encaixamos aqui para poder estar aqui uma horinha com a gente. Foi um grande prazer. Você vê que chama mais vezes. Sim, o nosso símbolo do KenkoCast é o Daruma. Tem aqui na nossa canequinha, tá? E todo o nosso... Não sei se você conhece a história do Daruma, mas é um amuleto da cultura japonesa e é o nosso mascote aqui do nosso... Já usei bastante lá em casa. Já usou? Então... Já tive ele algumas vezes. Algumas vezes com o olhinho pintado. Você tem ele lá. Os dois, inclusive. Inclusive, muito bem. Então você conhece bem. Os que eu usei, eu já pintei os dois. Muito bem. Então toda vez que alguém vem aqui, nós presenteamos, tá aqui o seu, para você levar lá, para você criar mais uma... Esse já tem um objetivo. Já tem um objetivo? Forte. É isso aí, galera. Obrigado, então, Daruma do KenkoCast presente pro professor. Você que não conhece depois, aqui tem em vários episódios explicando um pouco do Daruma também, a história do Daruma. Posso te contar uma coisa rápida do Daruma? Claro que sim. Aí os últimos que eu tinha, eu deixava na estante atrás aqui, né? E aí, até esse agora eu posso falar que o último era a construção da nossa casa, né? Que ela tinha vamos dizer assim, era uma coisa muito forte pra nós, né? Claro, a casa nova e tal. E aí, mas eu olho o Daruma como uma forma de lembrar a meta, né? Nada mais do que isso. Claro que é um simbolismo, tem toda uma história e tal, mas pra mim, eu olho pra ele e aquilo serve pro meu cérebro como um gatilho. Pra eu lembrar que eu tenho uma meta e aquela meta precisa ser atingida. E aí tu sabe que teve um professor muito querido da academia e tal, não vou expor o nome dele aqui, é óbvio, né, por questões óbvias, mas ele me chamou um dia, que ele viu um vídeo meu, me chamou pedindo pra mim se eu tinha deixado de ser acadêmico e tinha passado a ser místico. Aí eu perguntei por quê? Não, porque eu vi atrás do teu vídeo lá que você tem um bonequinho daqueles japoneses, não sei o que é coisa de mística. Aí eu falei pra ele, não, aquilo pra mim é um gatilho. Não tem nada a ver, nós não estudamos meta, não estudamos que tem que ter clareza, não tem que estar lembrando a meta a todo momento durante o dia. Pra mim é simples, é um símbolo que eu olho lá e eu vejo a minha meta. Aí ela ficou, mas pra mim isso aí é meio misticismo e tal. É aquilo que você falou. E eu fui agora, minha última... Pra ver como é que é a formação. Como é que é a formação, né? Mas a última viagem que eu fiz agora de férias, nós fomos em fevereiro com a família pro Japão. E aí eu fiz todo a última viagem de férias nós tínhamos feito Tóquio e toda a parte mais sul da ilha. E essa vez nós fizemos, eu sempre fico em Osaka, que é o centro ali, e dali nós fomos, eu não conhecia Okinawa, nós descemos. E eu fui buscando, né? Vamos buscar aqui no TikTok, onde que a gente vai visitar, lugares que eu não tinha ido ainda com a família e tal. E aí tinha, pena que a viagem que a gente tinha que ir de trem dava 2 horas de onde nós estávamos, 2 para ir, 2 para voltar. Da cidade em Osaka, na província de Osaka, mas numa cidade mais do interior. Existe um templo, que esse eu quero visitar ainda, onde os japoneses levam os darumas, que já tem os olhinhos pintados, e depositam lá. Então você chega assim na escadaria, você vê não, uma loucura, deve ser muito bacana. Não, mas fico feliz e que possa também ajudá-lo aí, ser esse gatilho para atingir suas metas. O dia que ele atingir, eu vou... Isso, aí você tira uma foto, manda pra gente postar aqui nas nossas redes sociais. Maravilha, manda um vídeo pra nós. Então, gente, é isso aqui, ó. Os livros do professor tá aqui.
Vou ficar as descrições aqui também no canal. Obrigado mais uma vez a vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, sigam o professor, sigam o nosso canal, marque lá. Galera, curta, compartilhe com os amigos aí, se inscreva aqui no canal também, acione o sininho. Isso, por favor. Valeu, galera. Obrigado. Fique bem.